Papo de recorrência, Repediu Clube Delivery Ads, FISPAL 2026. Estamos gravando uma série de conteúdos aqui todos os dias de evento, trazendo o que está tendo de inovação, os principais nomes do mercado, muito conteúdo para ajudar você, dono de restaurante, a ter melhores resultados com o seu negócio. E hoje, prazer e honra de estar aqui batendo um papo com um dos principais nomes do mercado, que mais ajuda na educação do dono de restaurante, Marcel Marani, DDR. Obrigado por ter aceitado esse convite. Dispensa apresentações, mas fala aí com a turma. Vamos bater um papo hoje bem legal. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui na FISPAL, nesse stand lindo que vocês fizeram, falando com uma marca tão importante hoje no mercado de food service, inovação, tecnologia e principalmente facilitando a vida dos clientes. Então, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Marani, começar esse papo, eu aprendo muito quando eu vou também nos seus eventos. Rapaz, um dia você precisar de alguém para dar uma palestra, acho que eu já decorei algumas, tá? Gosto muito, cara. E, curiosamente, fiquei sabendo de um negócio, eu quero entender com você isso aí. 2007. Uhum. É verdade que você fez um estudo para entender sobre a fidelização do cliente? Eu fiz uma formação de mestrado e eu escolhi fazer administração de empresas e escolhi a linha de pesquisa em marketing. Nesse mestrado a gente precisava escolher uma linha de pesquisa e marketing sempre foi uma coisa que eu fui muito apaixonado. Então, quando eu fui defender a tese de mestrado, né, que é a última etapa para a gente conseguir o título, eu escolhi uma coisa muito inusitada. No Brasil tem muito poucos estudos científicos falando de food service e eu escolhi fidelização no delivery. Então eu fiz um estudo de caso com um orientador e com uma pesquisa de campo muito ampla e aqui já acelerando um pouco a história, a gente conseguiu comprovar que 70% dos donos de restaurantes não tem qualquer mecanismo de fidelização. Então, a importância disso nessa nossa conversa, Fernando, na minha visão, é que a maioria dos donos de restaurantes lá em 2007 ficavam esperando o cliente escolher o negócio deles de novo. Então eu, como dono de restaurante, que sempre fui minha vida toda, se eu estou nessa posição, eu abro as portas e tenho a certeza de nada. Porque eu posso vender um pedido ou eu posso vender 50, 100, 200, 300 pedidos, seja no delivery, seja no salão. E o curioso, que talvez você não saiba, mas eu vou te contar agora, eu vou contar para a galera que está assistindo esse podcast, é que eu não fiz um estudo científico, mas fiz um estudo informal no ano passado e a gente descobriu que os mesmos 70% lá de quase 20 anos atrás, ele se repetiu nessa pesquisa. 20 anos o mesmo comportamento. Exato, e o que mostra com isso é que ainda existe um gap no mercado muito importante. O que mostra é que existem muito poucas soluções que fazem o que a Repediu faz, que é trazer o cliente de volta. Eu vi isso na camisa de vocês aqui, achei incrível, o marketing muito bem feito, fazendo uma analogia aos astrólogos, às pessoas que colocam, né, traga o seu amor de volta, eu trago o seu cliente de volta, que é uma das coisas mais valiosas para o dono de restaurante. Então, eu acredito que hoje a gente está vivendo novos tempos, tecnologia nos ajuda demais, mas existe uma coisa que precisa ser falada, que se a cabeça do empresário não tiver um clique, se ele não tiver a consciência e, principalmente, se ele não entender a importância de trabalhar a recorrência, coisa que o varejo já faz há muito tempo, dificilmente ele vai ter uma boa rentabilidade no negócio dele. Então é nisso que eu acredito. Bom demais, mano. 20 anos, mesmo comportamento. Aham. Mano, e conectando com isso, você acabou de chegar de Chicago, muita coisa boa na NRA. Que você pode trazer desses dois, né? Dentro desse contexto, o que você viu lá na feira que tem ajudado o pessoal lá fora? Aham. Você acha que aqui no Brasil ou já está acontecendo, Sim. ou deveria estar acontecendo, ou está muito próximo de acontecer? Legal, vou citar aqui 4 ou 5 pontos que vão me vir à cabeça aqui e que fizeram muita diferença para mim em Chicago. Eu tive a oportunidade de fazer uma comitiva, foram quase 40 pessoas comigo, e a nossa promessa era, em primeiro lugar, de se divertir, em segundo lugar,
de conhecer a feira junto comigo e com um curador muito experiente, que é o Rafael Cunha. Rafael Cunha foi na NRA mais de 15 vezes, e aí eu levei junto comigo para a gente trabalhar juntos os pontos que as pessoas tinham que conhecer. Inclusive, tinha um baita representante da Repediu lá, que era o Diego Schisler, um grande amigo que eu tenho. E a primeira coisa que me chama a atenção e que aqui está disponível para a gente, equipamento. Quando a gente fala de equipamento, Fernando, uma das coisas que mais me chama a atenção no dono de restaurante é: Marani, mas um equipamento robusto como talvez um forno combinado, talvez uma boa fritadeira, ou quem sabe um ultracongelador, não é caro? Será que é para mim? O que eu percebo é que isso também precisa ser desmistificado. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho grandes amigos aqui nessa feira, galera, por exemplo, da Middleby, galera da Unox, galera da Rational. Os caras têm os melhores equipamentos do mercado. E aí você vai pegar um forno, talvez você vai pagar 50, 60, 70 mil reais. Mas perceba, em primeiro lugar, padronização no seu prato. Você não tem mais aquele problema do funcionário errar o ponto da carne, porque você tem uma programação eletrônica, aperta um botão e você só vai abrir esse forno para já tirar o seu prato pronto no ponto correto. Segunda coisa, o maior problema do food service, sem maior dúvida, eu não tenho medo de errar no que eu vou falar, é mão de obra. Então, se a gente tem um baita problema de mão de obra, uma das coisas que resolve é equipamento. Então, lá nos Estados Unidos, a gente vê vários equipamentos que ainda não estão disponíveis aqui, mas eu quero abrir os olhos de quem está assistindo a gente agora. Equipamentos básicos, como uma boa fritadeira, uma boa chapa, um bom forno de pizza ou, quem sabe, um bom forno combinado, ainda não é algo que a maioria dos restaurantes tem como um artifício, um benefício, tem como uma vantagem competitiva dentro do seu negócio. E a maioria das vezes não é falta de dinheiro, é falta de capacidade de decidir por um bom equipamento dentro da cozinha. Eu não sei se eu preciso disso. Então, acho que o primeiro ponto dos 4 que eu quero citar é: precisamos falar mais sobre o que um equipamento pode fazer dentro da sua cozinha. Segunda coisa, inteligência artificial. Mas aqui eu não estou falando de robô. Lá eu vi muito robô, muito mesmo. Inclusive me chama a atenção, tem um vídeo no meu Instagram, depois busca lá, @donos de restaurantes. Eu filmo um restaurante 100% autônomo. Então o cliente chega, você viu esse? O cliente chega no totem, ele faz o pedido, vai direto para uma central de mise en place, o robô busca ali a cenoura, a cebola, o tomate, tudo automaticamente, joga dentro da panela, faz aquela mistura ali, tudo temporizado e coloca no prato. O único trabalho que um ser humano tem é de fazer a reposição do mise en place e tirar o prato depois de pronto. Só que, na minha visão, é um golaço, porque é como se o homem tivesse pisado na lua no food service, que é depois que a gente viu, não tem jeito de desver. Mas o que eu vou falar agora, esquece robô. O que eu quero falar é o que está disponível e que talvez a Repediu pode implementar em breve, e eu gostaria muito que implementasse, que é algumas soluções que facilitam o dia a dia do cliente. Imagina, por exemplo, Fernando, se eu tivesse a oportunidade de entrar na Repediu, que é uma solução que eu recomendo amplamente, vocês são grandes parceiros nossos, e o meu gestor tivesse a capacidade de falar assim: quero saber qual é o meu produto mais vendido, e de repente ele tivesse esse relatório pronto. Ou quem sabe, quero que você faça um comparativo. Linguagem natural. Como se ele estivesse conversando com uma pessoa que tivesse a capacidade de explicar, de mostrar e de produzir relatórios. E aí eu te faço um desafio. Por que você não implementa esse tipo de tecnologia na Repediu? Acho que ajudaria, tenho certeza absoluta que ajudaria muito os empresários aqui no Brasil. Rapaz, desafio aceito e pronto. Olha isso, hein? Desafio feito e pronto. A gente tá lançando, inclusive, agora. Vocês já fizeram isso? Fizemos isso. Estamos lançando a Fispal. Que legal, cara. Mas então eu preciso conhecer, porque nem eu conheço essa é novidade, essa é novidade. A gente conseguiu construir a gente, né, tá tentando achar um nome legal, apelidamos de Repeteco, a nossa época do Repediu, Repeteco, abrasileirados como somos, mas a ideia é justamente essa, é você poder conversar de uma linguagem natural com os seus dados. Que todo dono de restaurante, como você disse, ele tem todo um universo, né,
que ele precisa conhecer no dia dele. Sim. O gestor de marketing tem outro universo. A gente falou, e se a gente conseguisse juntar todos esses dados, o que acontece no meu marketing, o que acontece na minha operação, o que acontece na minha ferramenta de fidelidade, o que acontece na minha pontuação, e em linguagem natural ele pudesse fazer qualquer pergunta. Quem é o meu cliente que mais tem pontos no meu programa de fidelidade? Quem são os clientes que ainda não resgataram nos últimos 30 dias meu programa de fidelidade e que adoram a minha pizza de calabresa? Que legal isso. E aí ele pode, com mais uma linguagem natural, falar, agora cria uma campanha para chamar eles aqui. Esse é o tipo de IA que realmente ajuda. Às vezes eu sento em mesas, onde as pessoas falam assim, Marani, você viu que fantástico, a IA faz isso, faz aquilo. Cara, eu tenho formação em ciência da computação, trabalhei como programador há muito tempo. E eu sei que metade das coisas, ou mais, talvez 90% do que se fala de mercado de IA é blá, blá, blá. Então, o que a gente precisa é de uma IA que faça um checklist, de uma IA que faça uma leitura de nota fiscal e faça o input dentro do seu negócio. Isso é o que eu acredito para o dono de restaurante. E quando você me fala que vocês estão lançando agora, coisa que eu ainda nem tive oportunidade de ver funcionando, uma IA que realmente aproxima mais a pessoa que está operando a Epidil da realidade que ela precisa no dia a dia, vai entregar tempo para ele, é isso, IA é isso. O momento da IA que a gente está vivendo, que deveria ser olhado com mais seriedade, na minha visão, é isso. Então, quero parabenizar vocês e já quero conhecer essa tecnologia. Vai ter acesso em primeira mão, poder ofertar para os teus clientes, para a base, tudo. E a gente, cada dia mais, quer melhorar isso agora. Né? A gente teve um time de tecnologia, tinha um grande desafio que era trazer isso. A gente conseguiu preparar para a FISPAL a tempo. Agora é realmente colocar no mercado e, como você falou, né? Criar essa consciência do dono de restaurante. Sim. Tirando essa distância dele da informação. Porque muitas vezes ele acha, eu não sei fazer. Eu não sei entender isso. O que é uma taxa de recompra? Então ele não precisa perguntar o que é uma taxa de recompra. Sim. Olha, Repeteco, meus clientes estão voltando? Olha que legal isso. Essa é a pergunta como que ele vai fazer. Como se fosse um bebê aprendendo a falar, né? E ele vai perguntar isso no WhatsApp. Repeteco, meus clientes estão voltando? Que legal isso. O Repeteco vai entender a taxa de recompra, frequência de compra, os indicadores, está crescendo, está diminuindo. Olha, não estão, ou estão. Sim. Só que olha, tem um percentual que deveria voltar, porque ele era muito bom, e ele deixou. E aí, por fim, ele te ajuda a tomar a ação, que é o mais importante. Olha, identifiquei alguns aqui que eram bons e deixaram. Quer criar uma campanha para eles? Inclusive, você poderia criar uma campanha para essa galera falando isso aqui, colocar essa arte aqui. Quer? Quero. Beleza, vou começar a me relacionar com esses clientes. Sim. A gente fala, né, de uma comunicação que ela engaja, não aquela comunicação que irrita. A comunicação que engaja passa por 3 partes. A afetiva, que é a hora de você comunicar com o seu cliente, lembrando um aniversário, uma data especial, cliente VIP. A comunicação útil, que é você postar dicas de receita. De onde surgiu a pizza napolitana? Tantos falam hoje, tem mais hype. Burger Smash. O que é o Burger Smash? Qual é a diferença de uma... Você posta isso com os seus clientes? Você comunica isso para eles? Não é só irritar, compra, compra, compra. Por último, a comunicação de venda. Que aí sim você vai oferecer um cupom personalizado, aquele produto preferido dele, vai se relacionar mais estrategicamente para trazer a venda. E eu estava palestrando no ambiente, várias agências consultoras de food service, umas 30, vamos pôr uma média de 10 clientes cada uma, ser razoável, 300 donos de restaurantes atendidos por aquelas agências. Fiz uma pergunta, quem aqui faz essa comunicação útil? Ninguém levantou a mão. Vocês nunca postaram uma dica de receita no Instagram do cliente? Como que você quer aquele cliente que está te vendo pela primeira vez, você já vai querer vender para ele? Calma. Então a gente sempre tenta trazer essa linha, né? No funil ali, comunica, relaciona, fideliza e por último, aquele abraço. Engaja, vende para o seu cliente. Do que você viu lá no NRA, Marani, dentro do contexto de fidelização, o que você achou mais interessante? Tem um software que, na minha visão, é o melhor dos Estados Unidos, chama, traduzindo para a gente, restaurante 365 graus, né? Que é como se fosse um all-in-one, tudo em um. Aqui no Brasil, eu ainda não vi um tudo em um que funciona bem como eles funcionam. Uma das coisas que eu vi foi justamente a inteligência artificial sendo amplamente bem implementada. Então eu até perguntei qual é a LLM que eles usam, e eles fazem uso de várias LLMs, fazem ChatGPT, Cloud Code, entre outras coisas.
E eles trabalham de uma forma muito interessante. Só que quando a gente vai para o mercado americano, que é um mercado muito mais maduro do que o brasileiro, quando a gente olha para loyalty, que é a fidelização nos Estados Unidos, o cliente já está muito mais habituado a participar de programas de fidelização e os fornecedores, tanto do sistema quanto os próprios restaurantes independentes, já estão mais habituados a oferecerem isso para o cliente. Então, praticamente em todos os restaurantes que eu fui nos Estados Unidos, tinha junto com a conta um QR Code dizendo: toma aqui um presente para você voltar e etc. E aqui no Brasil eu não vejo isso. Eu faço, inclusive, um desafio para você, como eu fiz aqui para o Fernando. Eu quero que você saia da posição de dono de restaurante e na próxima semana visite 3 restaurantes, ou quem sabe, durante um mês você visite 5 restaurantes. Eu visito mais ou menos 220 restaurantes por ano. E eu quero que você olhe em quantos restaurantes que você vai no salão ou até mesmo no delivery. No delivery é um pouco maior esse número, mas no salão, praticamente 1 em 100 vão fazer esse tipo de estratégia que eu trouxe, que é trazer um incentivo via QR Code ou qualquer outro No cupomzinho sistema. já põe alguma coisa, né? A gente, infelizmente, ou felizmente, porque eu vejo isso como uma oportunidade, inclusive para as pessoas que fazem parte do DDR Master, que é a minha consultoria, a gente sempre ensina a implementar isso, a gente sempre ensina e incentiva e suporta a implementar isso, porque o que a gente acredita é que se isso trouxer 10%, 15%, 20% de venda incremental a praticamente um custo zero, a gente tem um aumento na rentabilidade muito importante. Então, falando sobre fidelização, foi uma das coisas mais legais. O ponto 3, eficiência operacional, que mais uma vez a gente encaixa e pediu, mas eficiência operacional é quantos passos o seu cliente, o seu funcionário dá dentro da cozinha, quantos passos o seu garçom tem que dar para pegar o cardápio e levar para o cliente, em quantos minutos ele leva a conta, em quantos minutos ele recebe o cliente, em quantos minutos ele dá o primeiro sorriso, como é que está a limpeza do seu banheiro. A eficiência operacional passa por tudo isso, por todos os pontos de contato do cliente, mas principalmente quantas pessoas eu realmente preciso dentro do meu restaurante. Hoje o CMO, que é o custo da mão de obra, é sem dúvida um dos indicadores mais importantes. A gente tem um conjunto de indicadores chamado de custo primário, que é o CMV mais o CMO. Geralmente ele vai representar entre 50% e 70% do custo do restaurante. Mas veja que existe um gap de 20% entre quem consegue manter em 50% e quem leva para 70%. 70% é o cara que já está no caminho de quebrar, porque a rentabilidade é muito baixa. Pensa que se o custo primário dele é 70%, ele ainda tem o custo com a Repediu, com a minha consultoria, ele tem o custo com o contador, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar os outros custos fixos e variáveis, como, por exemplo, taxa do iFood, taxa da maquininha, embalagem, entre outras coisas, e imposto. No final das contas, não sobra nada para esse cara. Então, se eu passo a olhar para CMO e eficiência operacional, que é um ladrão escondido, eu passo a trazer mais dinheiro para o meu negócio. Só que as pessoas estão ocupadas demais, porque às vezes ele acha pedir o caro e prefere ficar mandando a mensagem cliente por cliente no dedão, como eu fazia 10 anos atrás, quando não existia a Repediu. E às vezes caro é o seu tempo de estar desenhando estratégia, de estar medindo eficiência operacional. Poderia estar conversando com a IA, entendendo melhor o negócio. Exato. Então, terceiro grande ponto que eu posso citar de Chicago foi a eficiência operacional. E uma das coisas mais importantes que eu vi, e aí aqui eu quero até sair um pouco da feira e entrar na atmosfera de Chicago, e que acontece aqui também na FISPAL, é a conexão entre as pessoas que estavam lá. Então, para o dono de restaurante, há alguns anos atrás não existia isso, e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui no stand agora e ter dezenas de pessoas que são parceiros da Repediu, e aí a gente vem, conversa com uma pessoa, conversa com outra pessoa, troca uma ideia, pergunta o que você está fazendo. E aí não é só na Repediu, é o que você está fazendo na sua cozinha, na sua embalagem, quem é seu fornecedor. De repente a gente pega uma informação que me encurta o caminho, às vezes, de um ano. Então, em Chicago aconteceu muito isso, aqui na FISPAL está acontecendo, dentro do DDR acontece, dentro da Repediu acontece também. Então, meu convite para as pessoas que estão assistindo esse podcast é: saia da toca,
passe a conversar com mais pessoas. Tem aquele ditado da sua mãe, né? A minha mãe, pelo menos, falava, não converse com estranhos. E aqui eu quero dizer que talvez essa seja a única vez que a sua mãe está errada, porque você deve conversar com estranhos, deve conhecer novas pessoas, deve visitar restaurantes, deve visitar o seu concorrente, deve viajar para visitar outros restaurantes, porque dessa forma a gente consegue pegar mais repertório, a gente consegue pegar mais ideias, a gente consegue se desenvolver como empresário e principalmente como pessoa. Então esses foram alguns dos insights, algumas das ideias que eu acredito que todo mundo que está te assistindo aqui pode implementar no negócio deles hoje ainda. Não, demais, mano. Uma aula, né? E o ponto da conexão é fundamental. Foi um negócio, ontem, a gente estava aqui no stand, 2 operadores conversando. Um deles nem era cliente, repediu. Foco muito grande ainda em salão. Aham. E eu ouvindo assim, de canto, conversando e tal, eles trocando figurinha. E Aham. o papo era exatamente esse. Ah, você testou não sei o que, o forno, e tal. Vamos lá. Cara, eles saíram daqui para já ir direto para ver o forno. O cara veio pra feira com a curiosidade, não tinha visto ainda, o outro cara tava usando, já foram lá no stand do fornecedor para ver. Talvez ele saia já daqui da feira com a aquisição feita, já começa a colocar no negócio. Não, sem dúvida. Eu fiz No isso lugar ontem certo, também. cara certo. Eu fiz isso ontem com o mentorado, ele veio me perguntar, ele tinha ido até um stand, ver um forno combinado, e aí ele me disse, Marani, os caras vão me levar para ver o forno funcionando. E por coincidência ou não, eu estava na frente de um outro stand, de também um fornecedor de forno, que é um grande amigo, um grande parceiro nosso. E aí eu falei com ele na hora, falei, pô, Valentino, o cara quer ver o forno combinado funcionando. Tem algum cliente que você pode levar? Ele falou, pô, Marani, tem vários. Qual é o negócio dele? Porque o mais legal é o cara ver, por exemplo, se eu trabalho com comida nordestina, eu não quero ver a comida brasileira funcionando. No final das contas eu falo, isso funciona com bife, isso funciona com batata frita, mas será que funciona com baião? E aí eu fiz também um desafio lá, acho que fazer esses desafios funciona muito. Funciona. E ali eles já trocaram ideia e veja que a gente falou de repertório. Então, repertório eu tenho que assistir aquele cara assim, eu tenho que ir lá, mas por que eu não ir no outro também? Para depois eu ter poder de escolha e entender, eu acho que para o meu negócio o melhor é esse. Então, essa nossa conexão com o mercado, eu acredito que hoje o meu trabalho, como o seu também é ser ponte no mercado. Então, a gente vai apontando as soluções, vai trazendo aconselhamento, clareza, para que o dono do restaurante não esteja sozinho. Uma das coisas que eu mais me senti há alguns anos, eu lembro que minha primeira palestra aqui na FISPAL foi em 2018. Eu era um empresário muito sozinho, lá no interior de Minas Gerais. Eu tinha só meu pai para trocar ideia. Às vezes eu ia no concorrente, não era tão bem recebido assim. As pessoas mais com cabeça fechada de interior. E eu tinha um grande sonho. E o meu grande sonho era, eu queria conversar com as pessoas, eu queria que as pessoas me recebessem, eu queria mostrar minha casa para as pessoas, mas eu não tinha essa oportunidade. Hoje eu acredito que uma das coisas que eu faço de melhor é abrir os mais de 350 restaurantes que estão com a gente no DDR para os outros DDRs visitarem. A minha comunidade entendeu isso, a Repediu entendeu isso, outros grandes parceiros entenderam e é por isso que a gente faz isso tão bem hoje no mercado. A gente faz muito, porque, bom, somos recentes no mercado, né? E quando a gente, né, quando eu fui a primeira vez no DDR, em 2024, foi como visitante, a camiseta da Plug for Sales, o convite do Varandas. Varandas, cara, você vai estar no DDR, esse negócio aí e tal. Eu falei, cara, DDR, deixa eu ver. Não, eu sigo o Marani sim, mas não tenho ingresso. Cara, eu vou te ajudar, peraí. Ele arrumou o ingresso, eu fui lá. Marani, assim, eu venho do ambiente de RP, altamente competitivo, varejo. Cara, quando eu cheguei no teu evento, mas foi um negócio muito assim, um clima, cara, uma conexão alto astral. Caralho, isso aqui é um mundo paralelo, né? Cara, o que tá acontecendo? Por que essa galera tá sendo gente boa, cara? O Vitor da Porpino, cara, um carinho gigante por ele. Cara, ele não me conhecia. Ele colocou eu numa mesinha assim. Fernando, isso aqui é muito legal. Vem cá pra você mostrar pros caras. Chamou o Filipão da Temaqueria, não sei quem. Mano, ele juntou uns 5, 6 assim, eu mostrando a ferramenta. Falei, cara, que legal isso aqui. Cara, ali o negócio começou. Ali a Plug for Sales morria e nascia a Repediu. E esse ambiente é até hoje. A gente é muito bem acolhido, muito bem recepcionado. Depois a gente teve a oportunidade de estar já como patrocinador do teu evento no outro ano. Sim. Nesse ano de novo. Cara, é um ambiente que a gente chega, você sente que não tem mais cliente.
é todo mundo, cara, vocês vão no happy hour hoje lá na minha casa e vamos fazer um negócio. Falando nisso, hoje tem, hein? Hoje tem de novo. Então, assim, é um ambiente acolhedor. E a gente vê a troca genuína entre eles. Pô, vamos lá para conhecer, vamos. Você faz as comitivas, o pessoal vai muito firme. Então, para você, de onde Falando tá nisso, ouvindo, que não tá ainda, tem que estar. Falando nisso, um grande amigo meu, um grande amigo, me mandou uma mensagem hoje que ele viu uma foto ontem pós-Fispal e falou assim: ô Marcelo, me chama de Marcelo, eu não entendi ainda o seu trabalho. Seu trabalho é tomar cerveja com seus amigos e bater papo? Eu falei, é mais ou menos isso. É um pouquinho disso. É bom, né? Aí eu disse, cada um escolhe o seu trabalho, né? E brincadeiras à parte, a gente faz isso sim, porque eu acredito que nesse tipo de ambiente as pessoas se desarmam, as pessoas estão felizes, as pessoas estão abertas, as pessoas estão prontas para ir para o próximo nível. Troca E genuína. é claro que a gente tem um momento de um conhecimento mais técnico, de um trabalho mais focado, mas talvez seja esse o grande diferencial da minha comunidade. É o que você falou, ninguém se enxerga como cliente e fornecedor. Todo mundo se enxerga como uma comunidade, como amigos, como pessoas que fazem negócios e ganham dinheiro juntas, né? É isso. A gente toma cerveja, a gente brinca, a gente faz o happy hour, mas a gente está ali construindo, a gente está fazendo, está trocando, e vem ideia, e mostra uma coisa, e você tá no meio do happy hour e abre o notebook, mostra, isso aqui é legal, vamos fazer, ô fulano, vem aqui, vê. Ó, amanhã a gente fala de novo de manhã, tá bom. E, cara, o negócio acontece magicamente. Né? Mas é um ambiente que foi preparado por ti, então, cara, minha eterna admiração, você sabe o quanto eu gosto de você, um cara que sempre nos recebeu bem. Obrigado, amigo. E uma vez o Guarandas me convidou para fazer um depoimento lá no clube, né, no Equity Club lá. E, cara, eu contei a história, eu me emocionei, porque eu falei, cara, a gente... Eu lembro, eu me emociono. Porque a gente tá aqui hoje, cara. Anteontem, quando a gente chegou aqui, viu o stand, né, a montagem acabou, eu falei, cara, isso aqui tudo foi uma oração. No início do projeto, o Kiko perguntava, falou, cara, de onde que veio a ideia? Eu falei, Kiko, foi psicografada, cara. De tanto eu ajoelhar e pedir a Deus, cara, ele, né, direcionou o projeto. E desde então sempre foi assim. Gente boa, pessoa do bem no caminho. Cara, desde o primeiro momento que eu te conheci, sempre me ajudou. Tava lá, um menininho, uma mochila nas costas, uma camiseta, não tinha nada, cara. Começo do projeto, você dedicou um tempo, você conversou comigo, se conectou com as pessoas, deu oportunidade. Hoje estamos aqui juntos. Fui em um ano como visitante desse jeito, no outro ano a gente estava como patrocinador. Então, cara, se abriu muito isso para nós. E eu quero deixar isso registrado, essa gratidão. Obrigado, que eu amigo. tenho, cara. Conta comigo. E essa oportunidade só aconteceu porque vocês buscaram e a gente só continua essa parceria que já tem aí um pouco mais de 2 anos pela competência de vocês, pela entrega, pela seriedade. E para mim também é uma honra ter a marca Repediu e ter vocês sócios como amigos e como pessoas que fazem bons negócios com a gente. Vamos construir muito pelo Food Surf, né, Marani? Se Deus quiser. Esse é o nosso compromisso. Turma, Marani, deixa as suas redes sociais, o pessoal poder continuar acompanhando o seu trabalho. Quem ainda não acompanha, pelo amor, vamos acompanhar, pessoal. Tem muito conteúdo bom. Próximo evento tem que estar junto. Deixa aí, Marani, um recado de banco. Galera, ajuda a gente aí, ó. Para você foi de graça esse conteúdo. Para Repediu não foi. Para estar no stand desse aqui, os caras investiram algumas centenas de milhares de reais. Então, @Repediu, né? O seu. Repediu. E @donos de restaurante. Segue a gente, dá um like, deixa um comentário lá, vai lá no Instagram, aqui também no YouTube. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, deixa a sua dúvida, segue a gente e eu te vejo no topo. Valeu. Valeu. Obrigado. Pediu? Repediu.